Estúdio 4 de ontem à noite debateu sobre a luta contra a homofobia e a forma como os movimentos sociais enfrentam o preconceito. O programa vai ser reapresentado hoje às 8 horas da noite. Confira um trecho. A partir do momento em que eu entro em algum local, para eu conseguir, então, ter um espaço e para eu poder fazer o meu espaço valer, eu preciso ou tratar da minha profissão, ou eu vou tratar do meu estudo, ou então eu vou tratar da minha sexualidade. Eu não consigo ser um ser à parte disso. O Dia Nacional de Luta contra a Homofobia é para as pessoas se questionarem até que ponto a sexualidade da pessoa realmente é pertinente em todos os aspectos da vida dela. Eu acho que o Brasil é um país que tem uma mentalidade aberta. Assim, ele acaba avançando relativamente rápido em relação a outros países e outras culturas do mundo. Tem culturas muito mais fechadas, muito mais retrógradas do que a nossa. Eu vejo com otimismo, assim, eu acho que se nós formos olhar aí as últimas décadas e hoje, os últimos anos, as conquistas estão avançando. A dignidade vai trazer a luta, vai trazer realmente a disponibilidade do cidadão em ser cidadão digno da felicidade, da liberdade, em qualquer situação sexual, em qualquer situação social ou racial que ele esteja. Também sou otimista, também tive acesso a uma pesquisa que apontava que 65% da população brasileira acredita que a orientação sexual não hétero, né, ela deve ser aceita pelo conjunto da sociedade. Então, quer dizer, existe um trânsito para essas ideias começarem a circular, para as pessoas enxergarem isso de uma maneira diferente, né? A questão é como que vai se coibir daí os atos mais extremos que acabam ocorrendo, né, em relação a essa população, né? A temperatura sobe um pouco e não deve chover nos próximos dias. Confira na previsão para quinta e sexta-feira. A previsão para quinta-feira é de sol com poucas nuvens em Passo Fundo e não há a menor possibilidade de chuva. A mínima será de 12 graus e a máxima chega a 22. O tempo continua firme e seco também na sexta-feira, mínima de 13 graus e a máxima que também não passa dos 22. O DCE, Diretório Central de Estudantes da UPF, vai escolher seus novos diretores. A Comissão Eleitoral divulgou as duas chapas que concorrem, a chapa 2, Avante, e a chapa 3, Transforma Ação. E em reunião definida junto à Comissão Eleitoral, a gente passa, a partir de hoje, a entrevistar os candidatos à presidência. As perguntas e o tempo foram definidos junto à comissão. E a primeira a participar do canal de notícias é a chapa Avante, chapa 2, com a candidata à presidência, Larissa Guellen Pedro, estudante do curso de Engenharia Civil. Larissa, seja muito bem-vinda ao PFTV. A partir de agora você tem 4 minutos e eu começo te perguntando quais são as prioridades na chapa de vocês. Ok, as prioridades da nossa chapa, ela foi toda fundamentada do nosso estudante. Nós temos perfis diferentes de estudantes dentro da universidade e nós buscamos que todos se sentissem representados com as nossas propostas. Nós temos 2 problemas que são mais latentes na universidade hoje, que é a questão do FIES e a questão da alimentação. Questão do FIES, a gente vai tentar resolver esse problema com diálogo, buscando buscando outros DCEs, nos aliando com professores e instituições, porque é um problema que ele vai ser... O resultado desse problema é para todo mundo, então todo mundo tem que pautar junto. Tanto que segunda-feira nós temos uma audiência pública em Porto Alegre, nossa chapa vai estar presente, já vamos começar os trabalhos aí. E outro problema que pega bastante no estudante é a questão da alimentação. Nós temos na universidade que foi formada uma comissão para pautar alimentação no penúltimo bate-papo PF que teve, e nós estamos tentando uma alternativa, mas são questões que a chapa vai levar como prioridade, são questões que estão atrapalhando bastante o estudante hoje. E nós temos outras questões também, nós estamos num ambiente acadêmico, um ambiente que deve ter atividades culturais, esportivas, deve ter debates. Nós estamos vivendo um período em que o debate político está muito forte, então muito latente, então nós temos que pautar essas ações. E a participação do estudante, que é fundamental. Nós vamos criar portal de transparência, uma ouvidoria DCE, uma agenda para DAs e CAs terem todos os seus eventos junto com o DCE, e o orçamento participativo, que nós acreditamos ser um dos carros-chefes assim, da nossa chapa. Por quê? É nos passado um repasse
A UPF tem um repasse para o DCE e esse repasse é bastante utilizado para semanas acadêmicas, encontro de estudantes, seminários, desenvolver atividades esportivas, culturais, e isso deve ser otimizado. De que forma? Perguntando para o estudante onde ele quer que o dinheiro seja investido. Por isso o orçamento participativo. Eles vão pautar tudo no site. Bom, só para registrar aqui, nós tínhamos a previsão da segunda pergunta ser o que a universidade tem a melhorar e também como o DCE pode contribuir com essa melhoria. Esta segunda pergunta já, de alguma forma, já está sendo respondida. Lembrando que as prioridades da chapa de vocês são a alimentação e a questão do FIES. Eu não sei se você quer acrescentar mais alguma questão naquilo que a instituição precisa vencer. Acho que como a chapa pode ajudar, então. Acho que nós temos, como DCE, propor ações, fazer encontros, debates e com uma postura muito importante. Nós temos que ter uma postura de diálogo. Nós só vamos conseguir melhorar a universidade se nós conseguirmos dialogar com os responsáveis, que nós não somos os responsáveis, nós somos o meio entre estudante e reitoria. E a chapa precisa ter uma postura de diálogo, uma postura que possibilite uma conversa. Nós temos ainda 1 minuto e 2 perguntas a serem feitas. De que forma o trabalho com os DAs será ainda mais próximo com o DCE? Como vocês estão prevendo isso? Não apenas DAs, mas campi também. Nós meio que consideramos um desrespeito com os campis não ter representante deles na chapa. Nossa chapa tem... Os representantes de campi estudam no campi. E vai ser um trabalho, de novo, baseado em diálogo, baseado naquela agenda que a gente vai ter com os DAs e com os CAs. Buscar as reuniões do conselho abertas a todos os estudantes, coisas mais nesse sentido. Larissa, restam ainda 22 segundos para as considerações finais, o tempo é seu. Vamos lá, nossa chapa nunca esteve no DCE antes, é uma chapa que veio de DAs, nós temos experiência, mas nós temos experiência em DA, em liga universitária, empresa júnior, associação, e estamos tentando usar essa experiência para trabalhar no DCE. Espero que a gente consiga. Tá certo. Muito obrigada, tempo esgotado, sucesso nesta eleição. Obrigada. Amanhã, quando nós receberemos os representantes da chapa 3, serão feitas as mesmas perguntas. A eleição acontece no dia 21 de maio, das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite, no campus central e também nos campi de Carazinho, Casca, Lagoa Vermelha, Palmeira das Missões e Soledade. Só que nos campi apenas no turno da noite, das 7 às 10 horas. Bom, a beleza delas deixa ambientes mais alegres, mais vivos, só que elas exigem cuidados especiais. A orquídea é uma dessas flores considerada de cultivo não muito fácil. E a gente mostra agora que um pouco de conhecimento sobre a técnica certa pode fazer com que uma orquídea dure por muitos anos. Eu comecei a cultivar orquídeas há 30 anos atrás, quando um senhor de idade me deu de presente a primeira muda. Quando uma pessoa compra uma orquídea, ela deve saber que uma planta adulta, quando ela dá a primeira florada, ela já tem de 7 a 9 anos de idade. Ela é produzida a partir de sementes. A própria UPF, no laboratório da agronomia, semeia orquídeas, nós já semeamos também ali. E quando ela está dentro do vaso, ela usa o vaso como se fosse o galho na natureza. Então o substrato que está aqui dentro tem a função de servir para ela se agarrar e também para reter um pouquinho de umidade. Esse substrato apodrece com o tempo, de 4 em 4 anos, mais ou menos, e aí ela necessita de ser replantada. Vamos mostrar então como é que se replanta uma orquídea. Eu tenho o costume das minhas orquídeas amarrá-las dentro do vaso, porque ela precisa estar bem fixa. Então, para tirar ela, solta as raízes que estão grudadas no vaso por dentro, tira a planta para fora, limpa. A época certa para o replante é quando surgem as raízes novas e quando começa a ter broto novo. Então, tirado o substrato velho, pega-se um vaso desinfetado, lavado bem, passa-se o barbante para, mais uma vez, amarrar a planta aqui dentro.
tem que se formar o dreno para a água sair sempre rapidamente aqui embaixo para não acumular. Passa seu barbante no meio, um nó duplo que não corre para trás, estica por cima e aí usa seu substrato, que é casca de pinos desidratada, sem a resina, e carvão vegetal. E quando o vaso está cheio até aqui, a gente amarra ela aqui dentro com um nó firme e mais um nó em cima. E ela está pronta para mais 4 anos. A água nessa época do ano, uma vez por semana, no verão de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias. Aqui dentro do vaso ela tem que ser alimentada com adubo, que pode ser um adubo orgânico à base de farelos, torta de mamona. Também pode ser usado o adubo líquido, que então é com a maquininha. A orquídea é perene, ela ultrapassa gerações de pessoas quando bem cuidada. O Canal de Notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos, 7h30 da noite, 10h30 da noite. Obrigada pela sua companhia e até amanhã.